Bem-vindos de volta ao podcast criminal. Agora oficialmente retomamos as gravações. Eu, Camila Pavan. Eu, Thaisa Monari. E a gente quer vocês aqui com a gente novamente toda semana. Estaremos postando os temas criminais. Voltamos com tudo agora. Com muitas novidades. Sim, convidados novos, pessoal. Vamos falar de temas polêmicos, temas que estão em alta. Vamos tratar assuntos tanto jurídicos como ideias que vamos tendo sobre o escritório, sobre temas relevantes e tudo que vocês podem imaginar. Estamos com muitas ideias na cabeça e esperamos vocês aqui. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para não perder nenhum vídeo. E qual é o nosso tema de hoje, Camila? E para começar, a gente já separou um tema super polêmico, né? 2024 já chegou com tudo. E afinal, né? Vamos lá, o nosso tema. Trouxemos aqui se é ou não é o fim da saidinha, o que está acontecendo que agora o livramento condicional, o regime aberto vai ter o uso de tornozeleira e esse tal do exame criminológico vai ou não vai ser obrigatório para a progressão de regime. Então hoje a gente vai falar dessa nova lei que alterou as saídas temporárias, o uso de monitoração e também a questão das progressões. Ninguém, né, mais especialista que a Thaisa para falar desse assunto. Já estamos com alguns casos aqui em discussão no escritório, Sim. Se aplica ou não aplica a nova lei. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar esse tema e tirar essas dúvidas que está todo mundo querendo saber. Na verdade, eu acho que é até interessante a gente trazer, Camila, para o pessoal também, a nossa forma de atuação. Porque o que eu sempre falo, e eu falei na aula, dei a aula gratuita aí essa semana passada para os alunos, e eu trago sempre um modo de atuar. Quando a gente fala de uma lei nova, nós temos N situações de interpretações. Então, o que eu quero trazer aqui hoje nesse podcast, conforme a gente for discutindo, você mesmo analisou a lei, nós estávamos discutindo essas alterações, nós temos muitas redações que levam a muitas interpretações. E vai caber a nós, advogados, tentar fazer com que haja a interpretação mais benéfica ao réu, ao apenado, ao condenado. Temos situação hoje. Qual que foram as 3 principais alterações da LEP? Nós podemos colocar como 3 alterações. O uso de monitoramento eletrônico para regime aberto e livramento condicional. Tem gente aqui, né, Camila, que às vezes vai assistir esse podcast, é de alguma região que já monitora o regime aberto. Por exemplo, Rio de Janeiro, tivemos um cliente que ligou um dia, né? Santa Catarina, Federal do Paraná, no regime aberto já monitora. E aí fala, mas isso aí já tem, mas são pouquíssimos locais que há esse monitoramento. Então, hoje, o juiz fala a nova lei que o juiz poderá, só que também não é obrigatório. Sim. Né? O juiz poderá aplicar o monitoramento. Então, antes da gente entrar assim, nessa discussão, o que mudou, o que vai acontecer daqui para frente, né, é muito importante a gente deixar claro que de região para região muda muito esse cumprimento de pena. Então, por exemplo, aqui em Maringá, no Paraná, o semiaberto já é com o uso de tornozeleira na rua, poucas pessoas cumprem na colônia penal. O regime aberto hoje é sem tornozeleira, mas a lei vem e traz essa possibilidade de aplicar a tornozeleira. Mas e aí, como que vai ser? Vai realmente aplicar ou não? Por quê? Porque o Estado tem tornozeleira para todo mundo? Já começa por aí, né? Eu acho que já começa essa problemática. E aí a gente se pergunta também, e aquele cara que tem 20, 30 anos de remanescente? Como que vai ser? Ele vai ficar 20, 30 anos de tornozeleira? Uhum. Será que em nenhum momento o advogado consegue demonstrar que ele estando ressocializado, ele não cometendo novos crimes, ele já estando um determinado período sobre esse monitoramento, trabalhando, exercendo trabalho e provando para a justiça que ele está apto ao retorno 100% ao convívio social, será que o advogado não vai poder fazer um pedido para revogar a medida de monitoramento? Uhum. Com certeza. Então vai ser mais um trabalho para o advogado. Até porque quando a gente fala em execução penal em regime aberto e livramento, quase não se trabalha. Sim. Você já percebeu que Sim. Quando o condenado progride, pouquíssimos pedidos, de uma comutação, um indulto, mas no dia a dia do cumprimento, é difícil você ver um descumprimento, sem contar a gama
de violação que vai vir. Acho que a gente vai ter que fazer nós vamos ter que fazer um setor de violações no escritório. Setor de violações. Chegou as violações, já no setor de violações. Vai deixar alguém só enviando os mapas e pegando as justificativas. Mas isso que a Thaisa falou é muito a realidade, né? Como que a gente vai deixar uma pessoa 30 anos com tornozeleira sendo monitorada? Tudo bem que ela tá cumprindo pena, né? Mas como que faz esse acompanhamento por tanto tempo? Às vezes muda até o jeito do juiz entender, e nisso ela inicia cumprindo num horário, aí do nada vem outro juiz, decide que é outro horário. Imagina isso ao longo de 30 anos. E tem mais um detalhe que eu me lembrei aqui agora também, Camila. Regime aberto, livramento condicional e restritivas de direito quando o juiz determinar proibição de frequência em determinados locais. Então, proibição de frequentar bares e boates. Geralmente nós vemos o mais usual. Vai poder ter também para restritivas de direito o uso de monitoramento. Mas lembrando que a lei traz o texto poderá, não é obrigatório. Vai ficar a cargo do juiz da execução analisar. O que ele vai analisar? Qual o crime cometido, a periculosidade daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que estava em semiaberto harmonizado. Nosso cliente essa semana, que teve que se apresentar no semiaberto por conta de violação. Ele estava em semiaberto harmonizado, de tanta violação ele ia regredir. Nós pedimos uma misericórdia para o juiz para ele cumprir no estabelecimento prisional. O juiz concedeu. Provavelmente é um cliente que, se for progredir com um regime aberto, o juiz vai falar, mas pera lá, ele já tem dificuldade no cumprimento da pena. É um possível cliente que vai ter um monitoramento para fiscalizar melhor como que ele vai ressocializar, né? Sim. E essa situação, assim, ela, igual eu falei, ela vai variar de estado para estado, de comarca para comarca, de juiz para juiz, porque hoje já acontece dessa forma. Sim. Né? Então, mesmo não tendo essa regra do poderá cumprir de tornozeleiro o aberto, o livramento e a restritiva de direito, já é dessa forma. Então, o semiaberto, em regra, ele é na unidade, mas em Maringá mesmo, ele é de tornozeleira, em alguns casos, né? Por quê? Porque tem superlotação, o Estado não dá conta de acolher todas essas pessoas, né? E eu acredito que igualmente vai acontecer com o exame criminológico, que tem causado também muita polêmica. O exame criminológico, a gente entra naquela questão. Tá, o que está sendo feito para que seja realizado o exame adequado? Quais profissionais estão realizando esse exame? E se o exame dá negativo, né, prejudicial, o que está sendo feito para mudar a realidade daquele preso que está ali dentro? Sim. Ele tem alguém que está ouvindo o problema dele, está acompanhando ele para ele ser uma pessoa melhor? O que você acha sobre isso? Olha, Camila, primeiramente, nós temos aí, eu até falei na aula, que nós vamos ter duas problemáticas muito grandes com isso. Primeiro, muitos locais têm falta de corpo técnico. Não vai ter locais que vão ter os profissionais para fazer o exame. Por quê? O artigo 7º da LEP, ele traz a comissão de classificação, sendo um psicólogo, um psiquiatra, um representante do serviço social, assistente social, e da divisão de segurança, um chefe de segurança. Então, são 4. Tivemos essa semana mesmo um parecer desfavorável no exame criminológico do cliente, onde nós estamos sem psiquiatra aqui na comarca. Então só está sendo feito o assistente social, psicólogo, chefe de segurança. O nosso cliente teve 2 pareceres favoráveis, social, psicólogo. E se o psiquiatra tivesse, será que não tinha dado um parecer favorável? Porque a chefia de segurança deu favorável. Então será que... Então começa por aí. Então muitos locais não vão ter o corpo de classificação técnica suficiente para fazer o exame. Ok, começa por aí. Então o que vai começar a acontecer? Pode ser que alguns estados, alguns locais vão começar a criar esse corpo técnico. Aí vai começar uma demora. Você imagina a demanda. O juiz que fala, todo mundo tem que fazer exame. A demanda é enorme. Então, o que eu aconselhei os alunos fazerem? Pessoal, vai vendo como vai ser o andamento na sua comarca, coloque esse pedido com 1 mês de antecedência. Só um parênteses até pra gente ilustrar, né? A gente tem alguns casos que já são solicitados do exame criminológico, como alguns crimes com violência, crime de homicídio, né? E a gente até já solicita isso com 20, 30 dias de antecedência. Por quê? Só o exame pra fazer já é 20 dias. Aqui? Aqui em Maringá. Aqui em Maringá. Aí demora... Mas eu tive alunos ontem que falaram que tem exame... Cliente esperando 5 meses de exame. Olha só, é um excesso de prazo, né? Não tem... É aí que entra o segundo ponto que eu ia falar. O que o advogado vai ter que começar a fazer? Alegar o excesso de prazo.
Qual que é as duas problemáticas que nós vamos ter? Não ter o corpo, né, de classificação suficiente, preparado, não ter o pessoal para fazer o exame, acarretar a demora, e o segundo, vai começar uma leva de indeferimento e, consequentemente, superlotação das cadeias, mais do que já é. Então, assim, tá para se instalar um caos generalizado na execução penal. Vai ter preso bufando pra porta da cadeia. E aí que eu falo, se você não faz execução penal, você vai perder dinheiro. Mas essa questão também do criminológico, né, só para finalizar esse ponto, além da demora, tem toda a questão de, assim, vai demorar para decidir e tudo mais, mas não tem um prazo definido na lei para realizar esse exame. Não. Então, por exemplo, 5 meses, para mim é evidente que isso é um excesso de prazo. Com certeza. Mas, às vezes, para um juiz que pega uma vara única, que pega todos os processos da cidade, não é um excesso de prazo. E daí, como que a gente vai... qual que vai ser o parâmetro para isso, entendeu? E aí eu acho que a gente entra com outro problema. Indeferiu, caso do nosso cliente, indeferiu. Nós vamos agravar. Mas e aí, ele já está com o prazo vencido? Vamos colocar um habeas corpus. E aí entra a problemática do habeas corpus na execução penal, que os tribunais entendem que tem que ser pelo recurso certo, que é o agravo. Recurso específico. E aí, para a gente finalizar esse ponto do exame criminológico, Camila, eu queria trazer uma situação que muitos advogados talvez não veem, e foi tema da minha aula. Eu sempre gosto de trazer uma solução para o problema, porque pensa comigo, teve o parecer desfavorável do seu cliente, juiz negou somente pelo parecer desfavorável. Tenho que fazer? Eu vou ter que esperar os meses para refazer? Será que eu não posso rebater o conteúdo do laudo? E aí eu localizei, para o caso desse nosso cliente, um habeas corpus do STJ, onde o STJ entendeu, ele não foi pela nulidade do laudo, mas ele entendeu que os fundamentos trazidos pelos profissionais dentro do laudo não era suficiente para indeferir a progressão. Ele entendeu que aquela situação não demonstrava periculosidade do agente, do condenado, e não demonstrava falta do requisito subjetivo. Por quê? Esse cliente nosso mesmo, eles se basearam em faltas comunicadas no curso de execução. Ele teve 13 faltas em 9 anos comunicadas, só que ele foi absolvido de praticamente todas. Ele teve uma homologada de uma fuga em 2015, mais de 6, 7 anos atrás. Já foi reabilitada. Já foi reabilitada. Então, esse caso que eu encontrei era bem parecido. Então, o que o advogado vai ter que fazer? Exigir um laudo fundamentado. Pera lá, você está fundamentando na falta, mas quais faltas foram homologadas? O psicólogo tem que pôr lá. O que ocorreu no nosso laudo mesmo do cliente? O psicólogo colocou assim, os crimes foram cometidos com requinte de crueldade e perversidade. Ele tinha um homicídio. E assim, foi com carinho. Não, foi com tiro. Foi com tiro. Com carinho é que não matou, mas né, gente? Não teve qualificadora de crueldade. E outra, o tipo penal já puniu aquilo. Sim. Ele não pode ser punido 2 vezes pela mesma coisa. Então, gente, nós vamos se deparar com laudos, com pareceres absurdos. Se preparem que vai vir parecer absurdo e você pode rebater o conteúdo do laudo, hein, gente? Quero todo mundo ali no computador, eu falo na caneta, Jesus. No computador, rebatendo o laudo. Não é na minha época também, calma. Na minha época eram os físicos, processos físicos, mas já era, edição digitada, gente, já tinha computador. Aquele notebook ali. O notebook pré-histórico que a gente faz hoje, ele é muito bom. Tá remendado com durex, mas ele é muito bom. Ele já tem muita história. Tem muita história. Ai. Então, assim, só para fechar em relação ao exame criminológico, a gente vai precisar, né, nós advogados, e os clientes também, né, que gostam, assim, de investigar uma tese, de saber o que está acontecendo no seu processo, nós vamos precisar tanto rebater os argumentos do próprio laudo, igual a Thaisa falou agora, mas também a demora. A demora, e também se isso é ou não é legal fazer, né? Tem já juízes discutindo a legalidade do exame criminológico. Isso. Apesar de estar previsto ali na LEP agora e tudo mais, alguns juízes entendem que isso fere
né, alguns princípios humanos, direitos fundamentais, até mesmo o autoincriminação, eu acredito de uma certa forma, porque você vai ter que se abrir para o psicólogo sobre aquilo que você já cometeu, e aí você está falando sobre aquilo que você cometeu, então, para produzir prova no seu próprio processo da LEP, né, então assim, às vezes tem ali... Tanto que tem a discussão, eu fico pensando assim, a redação, ela não fala expressamente que é obrigatório, mas ela condiciona a progressão à realização. Na verdade, assim, ele fala lá... que a boa conduta vai ser comprovada pelo laudo, né, de bom comportamento, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional e pelos resultados do exame criminológico. Exato. Mas e aí, se o juiz não achar necessário não pedir, ele também não está lhe falando que ele está obrigado a pedir, mas ele abre a brecha para quem discutia sobre a obrigatoriedade do exame, que já tinha sido determinado que o exame não era obrigatório, então hoje a gente vai levar essa discussão. E aí, é obrigatório ou não é? Se o juiz não quiser pedir, não achar necessário, ele pode não pedir? Eu entendo que ele pode não pedir. Sim. Mas é só o tempo que vai dizer pra gente como vai ser aplicado isso daí. E para você que ficou até aqui, agora a gente já falou de monitoração eletrônica, já falamos do livramento do regime aberto no criminológico, e agora o assunto mais polêmico, se é ou não é o fim da saidinha. Eu espero que a minha tese esteja certa e que a minha interpretação dê certo, porque olha, senão eu vou ser a única pessoa até agora na internet que tá publicando que vai poder. Tem um monte de professores, advogados, enfim, acho que eu poderia, inclusive a gente poderia ler o que diz, né? Vou abrir aqui. Mas no computador não dá pra abrir? Ou não? Vai ter que sair aqui. Eu tô com ela aberta aqui, ó. Tá. Então, de forma básica, o artigo em si, o início para finalidade, da saidinha, ele não foi alterado. Então, quem cumpre pena em regime semiaberto pode ter a autorização da saída temporária sem vigilância direta nos seguintes casos. Então, para visitar a família, para frequentar o curso supletivo e tudo mais, participar de atividades que ajudam no retorno do convívio social. E entra agora o parágrafo 2º, parágrafo 3º, com nova redação que veio com essa lei. Não terá direito à saída temporária ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça. Então, é basicamente esse parágrafo que está causando a polêmica. Eu vou até repetir ele, ó. Isso que eu pedi. Repete bem devagarzinho que eu vou comentar ele. Daí. Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por crime hediondo ou com violência e grave ameaça. Acho que o problema desse parágrafo, igual quando saiu o pacote anticrime em relação à reincidência específica, foi a tal da vírgula. Mas, porque ele traz um texto corrido, ó, não terá direito à saída temporária ou trabalho externo sem vigilância direta. E aí, esse sem vigilância direta está atrelado só ao trabalho externo ou à saída temporária e ao trabalho externo? Porque ele fala, ó, não vai ter saída temporária ou trabalho externo sem vigilância direta. Então, quer dizer que se tiver uma vigilância direta, da mesma forma, porque o trabalho externo está previsto no mesmo parágrafo. Sim. Se fosse só para o trabalho externo essa validade, eu acho que teria que estar em parágrafo separado. Aqui é um evidente erro de redação, né? Faltou um professor de língua portuguesa ajudar ali na redação. O legislador quer dar saidinha só de uma forma mais dificultada, para não falar assim, ó, nós estamos liberando, aí continua a saidinha. E assim, mesmo que a gente, porque agora, no momento, a gente entende que a saidinha ela pode ser concedida, lembrando que nós estamos agora falando antes de que sejam aplicados efetivamente, né, essa lei. A gente ainda não fez pedido baseado com essa nova lei, até que tenha tido discussão, tá? Aqui eu já acho que trata de uma norma, direito material, ela só vai retroagir se for em favor do réu. Também então, entra nesse assunto. Então o que acontece? Eu entendo que essa norma vai valer para crimes cometidos após 11 de abril de 2024, entendeu? Os anteriores continuam recebendo, porém, a parte da vigilância direta,
Eu acho que se o juiz já quiser aplicar, porque tem casos que ele já até aplica, se ele entende, então, ele pode aplicar o monitoramento eletrônico sim, como forma de vigilância direta. Até entrar nesses 2 pontos, assim, o primeiro deles, o que é uma vigilância direta propriamente, né? Porque assim, não vai pôr um segurança atrás do preso enquanto ele tá de saidinha Não na tem família polícia dele. nem pra fazer Vai por a guarda segurança municipal, tudo mais, mas mesmo assim não é uma vigilância direta. É Não alguém que tem tá como. fazendo ali a vigilância da sociedade e acaba, né, Sim. vendo tudo. Mas assim, uma vigilância direta, eu entendo que uma tornozeleira já é o suficiente. E Sim. hoje a saída temporária, para quem tá no CEPIM, às vezes é com tornozeleira, dependendo. Isso que eu falei, o juiz entende se for um crime grave. Por exemplo, alguém que está condenado por estupro, ou alguém que está por violência doméstica, que não pode chegar perto da vítima, já é deferido. Sim. A saída temporária com monitoramento. Então, eu acredito que essa regra o juiz pode aplicar. E o que o advogado vai ter que combater? No momento que pegar um juiz que dizer assim, crime hediondo, tá vedado a saída temporária. O advogado vai ter que falar, excelência, tá aqui, saída temporária ou trabalho externo sem vigilância direta. Ou seja, com vigilância direta, o monitoramento, ele pode sim ter a saída temporária. É essa tese que eu vou defender até o final, até o STF dizer que eu tô errada. Se ele não dizer até então, eu tô certa. E daí veio até outro insight aqui pra mim agora, porque, por exemplo, se o juiz negar, a gente tem que recorrer. Só que daí recorrer já perdeu o objeto. A saída temporária lá atrás. Só que daí a gente pode recorrer até algo pra gente aplicar daqui pra frente. A gente pode recorrer pelo benefício, não pela data. Pela concessão daquela data. Boa, Camila. Então vamos discutir assim, e levem isso pra frente, advogados, sim, né? Levem tem que levar. Levem isso pro STJ, pro STF. Vamos discutir o direito da saída nos recursos. Sim. Não necessariamente a data do seu cliente que ele queria usufruir do benefício. E daí a gente entra num último ponto em relação às saídas temporárias, que é para quem é do direito, a retroatividade da lei, né? Se ela volta e alcança quem já está cumprindo pena, ou se ela vai, enfim, como que ela vai ser aplicada. Igual a Thaisa falou, para ela entende que só quem pratica o crime, né, a partir da vigência da lei e futuramente vai estar no semiaberto, é que aplica essa lei. A proibição, exatamente. Porque assim, na verdade, o que a gente tem aqui, né, Camila? Quando a norma ela é de cunho material ou processual. Por exemplo, o uso de monitoramento para o regime aberto já se aplica para independente de qualquer crime, porque é uma questão processual, é uma questão de fiscalização, então pode ser aplicado a qualquer momento. Já há uma proibição de algo, né, que é mais, não é benéfico, né, já é mais prejudicial, eu entendo que ela já é uma norma material, só vai retroagir em benefício. Porém, a fiscalização direta, eu entendo que eu acho que é praticamente mista esse daí, dá pra falar. Porque daí a fiscalização já pode aplicar. Sim. Entendeu? O juiz já pode aplicar. Só que o que a gente tem que fazer? Se o juiz falar, olha, eu nego o direito da saída temporária por ser crime hediondo, você pode ter as duas teses. Sim. A da vigilância direta e a do crime ter sido cometido anteriormente à vigência da lei. Já colocar lá os 2 tópicos e tudo mais. Porque o que as pessoas podem se deparar? Não, a partir de hoje você está no semiaberto e a sua próxima saidinha já vai ser com base nessa lei, né? E aí você já pode argumentar, não, mas ele já estava no semiaberto. Gente, mas vamos quando ele estava já era dessa forma. Pelo menos não pedir exame criminológico para saída temporária. Menos mal. Só faltava essa. Só faltava essa. Pessoal, é isso. Queremos aqui agradecer a atenção de quem ficou até agora, dizer para vocês que estamos voltando com o podcast criminal e queremos trazer muitas novidades para vocês, fazer um canal que agregue na vida de vocês, na advocacia de vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Alguma ponderação, Camila? Deu para dar uma pincelada assim nesse tema que tá bombando. Mas a gente promete vir com muitos outros temas e tá muito legal a programação, fiquem com a gente. E se vocês tiverem sugestão também de temas que vocês querem manda lá no nosso Instagram. Manda no Instagram, comenta, coloca nos comentários, a gente sempre tá vendo. E é isso, sejam muito bem-vindos de volta. Inclusive, vou finalizar, gente, mas quem é advogado que tá aqui nos assistindo, deixa aqui nos comentários como que é
O cumprimento de pena já no regime aberto no livramento condicional na sua comarca já é monitorado? Não é monitorado? Comenta como que é aqui pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber e poder compartilhar aí como que é o cumprimento de pena em cada local. Pessoal, muito obrigada, um super beijo pra vocês e aguardamos vocês aqui na semana que vem.